Ora, viva, muito boa tarde. Cá estou novamente, como todas as quartas-feiras, no programa Jesus Cristo Chegou à Cidade. O meu nome é José Priscelino e nos próximos 10 minutos, cerca de 10 minutos, vamos falar sobre alguma coisa, um momento, uma situação, um episódio, algo, uma característica, alguma coisa relacionada com a pessoa, a obra ou o ensinamento de Jesus. Eu hoje quero falar sobre a casa de Jesus. Será que Jesus tinha uma casa? Será que Jesus tinha habitava numa casa como as pessoas normais, digamos, não sabemos muito acerca disso através do Evangelho, mas sabemos alguma coisa. De facto, a ênfase do Evangelho é na pessoa, na obra e no ensino de Jesus. E pouco se sabe sobre as suas condições de vida. Não se sabe assim muito. Provavelmente ele moraria com sua mãe, Maria, que seria viúva, e porque, portanto, José era muito mais velho e certamente já teria morrido. E Jesus, quando estava na cruz, no Calvário, ele entregou a João, evangelista, um discípulo próximo, os cuidados de sua mãe. E disse: mulher, eis aqui o teu filho, apontando para João, e disse a João: olha, eis aqui a tua mãe. O facto de haver 4 evangelhos são 4 visões distintas do ministério público de Jesus, essencialmente do ministério público, e são escritos em momentos históricos diferentes. E então eles podem suscitar algumas aparentes dissonâncias. Por exemplo, Mateus diz que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. E diz o seguinte: aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mas João, o Evangelho de João, já diz alguma coisa diferente, ou aparentemente diferente. Diz que ele tinha casa. E Jesus, relato de João, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele naquele dia, e era já quase a hora 10ª. Portanto, Mateus diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Portanto, dá a ideia que ele não tinha uma casa, não tinha um espaço, digamos, que habitasse. Mas João diz-nos que ele mostrou a quem lhe perguntou onde é que morava, e não só isso, diz que essas pessoas pernoitaram na casa dele, portanto, nessa noite. De facto, Jesus tinha casa, que deveria ser a casa da sua mãe, mas quando ele diz que as raposas não têm, portanto, não tinham de reclinar a sua cabeça, digamos que ele está a conversar com um escriba, portanto, um judeu, e que estava a oferecer-se para ser seu discípulo. Queria segui-lo, queria ser seu discípulo. E Jesus que pretendia prepará-lo para o seu estilo de vida, para um estilo de vida diferente, que ele provavelmente não estava à espera. E nós sabemos que Jesus e os 12, os que andavam mais próximos com ele, tinham uma vida muito errante, digamos, muito itinerante. E quando ele diz que as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a sua cabeça, provavelmente quer dizer que a raposa, que representa a esperteza, e as aves representam de certa forma o orgulho, porque voam lá muito alto, não é? Nenhuma dessas coisas, nem a esperteza, nem o orgulho, seriam adequados para o discipulado, para uma vida de discipulado. Portanto, não ter onde reclinar a cabeça, de certa forma, significa que aqueles que viriam após Jesus teriam que aprender a trabalhar sem rede, se é que podemos dizer assim, confiando inteiramente em Deus e nada mais. Confiando em Deus para a sua provisão, para o suprimento das suas necessidades, e vivendo um dia de cada vez. De alguma forma, nós podemos dizer que a fé cristã caracteriza-se pela peregrinação.
Nós, ao ler o Antigo Testamento, vemos que Deus chamou Abraão de uma terra, numa cultura, numa civilização, vivia numa cidade, aliás, uma cidade bastante desenvolvida, na Caldeia, a cidade de Ur, e Deus revelou-se a Abraão e disse para ele sair dali. E Abraão não sabia para onde ia. Deus não lhe disse para onde é que ele ia. Portanto, digamos que a vida cristã é uma vida de peregrinação, é uma vida de aventura, é uma vida em que nós precisamos aprender a confiar em Deus inteiramente. A imagem da casa, voltando à questão da casa de Jesus, tinha casa ou não tinha, já vimos que tinha. A imagem da casa também está presente no Sermão do Monte, um dos sermões mais famosos de Jesus, registados nos Evangelhos. E ele falou sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. E ele disse que a casa edificada sobre a areia era, enfim, quando viessem os ventos e as marés, etc., a casa iria ruir. Mas a casa edificada sobre a rocha, viessem os ventos que viessem, ela permanecia firme. O que é que significa a casa? A casa significa a nossa vida. Do ponto de vista simbólico, significa a nossa vida. E a nossa vida tem que estar assente num fundamento sólido. Qual é a firmeza do meu fundamento? A areia dos meus conhecimentos, das minhas competências, dos meus bens, da minha influência, das minhas capacidades, ou a rocha firme da fé em Cristo? É que muitas pessoas baseiam-se demasiado nos seus conhecimentos. E se há uma coisa que nós podemos aprender é que, como diz o sábio, só sei que nada sei. Os conhecimentos são sempre limitados. Ninguém tem todo o conhecimento deste mundo. E quanto mais sábios nós formos e quanto mais conhecimento nós tivermos acumulado, mais consciência temos de que nada sabemos. Ou seja, do mundo ainda inteiro que há para conhecer. Portanto, digamos que a minha vida não pode estar apoiada no fundamento dos meus conhecimentos, porque a maior parte das coisas eu não sei, ninguém sabe. Podemos pensar também na questão das competências. Eu posso ser uma pessoa com muitas competências, com muitas habilidades, com muitas capacidades, mas isso não é um fundamento sólido para a minha vida. Porque poderão vir ventos que não têm nada a ver com as minhas competências, com os quais eu não posso lutar, contra os quais eu não posso lutar, contra os quais eu não posso defender, e não estamos à altura de resistir, da nossa casa, da nossa vida resistir, apesar de todos esses conhecimentos, de todas essas competências e habilidades. Para muitas pessoas é os bens, digamos, o fundamento da sua vida são os bens, é o dinheiro que têm, é os bens que têm. Mas nós já aprendemos na vida que aquilo que as pessoas têm hoje, amanhã podem não ter nada. E, portanto, são passageiros, não são fundamento na vida de ninguém. Nem tão poucas influências que as pessoas têm, porque hoje estão pessoas no poder económico, no poder político, enfim, em qualquer tipo de poder, e amanhã estão outras. E, portanto, a nossa influência que hoje pode representar algum bem, amanhã poderá não representar nada, não significar nada. Agora, quando nós temos a nossa vida firmada num fundamento firme, isto é, na fé em Jesus, apesar de nós termos que fazer como Abraão, que é o desafio da fé para qualquer cristão, que é a peregrinação, caminhar em direção ao desconhecido, o mistério da fé, mas confiando em Deus, mas aí nós não seremos abalados com certeza. E para finalizar, gostaria de deixar-lhe um outro pensamento. Jesus falou ainda de uma outra casa, que é uma casa celestial. Ele disse aos seus discípulos, a certa altura, vou preparar-vos morada, significando a vida eterna na presença de Deus. Mas ele especificou que esse lugar, essa morada, era um lugar para todos. Na casa de meu pai há muitas moradas. É um lugar para todos. E isto é uma tremenda declaração contra tudo o que é sectarismo, tudo o que é fanatismo, tudo o que é fundamentalismo. E é uma declaração pela diversidade. Muitas pessoas estão agarradas aos seus princípios religiosos,
de uma forma muito sectária, muito fanática, muito fundamentalista, e pensam que Jesus só foi preparar uma morada para eles, para aqueles que creem na mesma coisa, exatamente na mesma doutrina que eles creem. Mas Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. E isto é uma declaração muito forte contra todo o sectarismo, todo o fundamentalismo, todo o fanatismo, e a favor da diversidade. O mundo hoje está em guerra, o mundo hoje está em conflito, de muitos tipos de conflitos, precisamente pela falta de compreensão desta realidade. Na casa do Pai, na casa de Deus, na casa celestial, há muitas moradas. Fique bem, até à próxima semana. Deus abençoe.